Olá, ouvintes! Esse é mais um episódio do Urbanidades, podcast sobre o urbano brasileiro. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos discutir a tese de doutorado em Sociologia de Maurício Piatti Lages, intitulada Os Chefes e as Suas Criações, Mobilidades Culinárias nos Restaurantes de São Paulo, defendida em 2023 na USP. Bianca Freire Medeiros, coordenadora do Urbandata Brasil, foi sua orientadora. Meu nome é Jaqueline Custódio, sou graduanda em Ciências Sociais na FELESH USP, bolsista do Urbandata desde 2023 e hoje serei anfitriã do episódio. Na banca, estou ao lado de Otávio. Tudo bem, Otávio? Olá, Jaque. Olá, ouvintes do Urbanidades. Meu nome é Otávio Cardoso, sou graduando em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e vinculado à equipe do Urbandata desde 2023. E é um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês. Aproveitando para lembrar nossos ouvintes de que o Urbanidades está nas redes, você pode encontrar o Urbanidades no Instagram, pelo @urbanidadespodcast e Urbandata Brasil. Confira também no nosso site, urbandatabrasil.ffeleche.usp.br, onde você pode fazer suas consultas bibliográficas. Perfeito. Então a gente está recebendo Maurício hoje, autor da tese, e é a primeira vez que ele está aqui com a gente no podcast. Maurício Piatti Lages é graduado e mestre em Sociologia pela UNB, com sua dissertação sobre cafés especiais e a formação do consumo gourmet do Brasil. Ele também é doutor em Sociologia pela USP. Hoje, Maurício é membro dos grupos de pesquisa Mobilidades, Teorias, Temas e Métodos, MTTM USP, que inclusive também tem Instagram, e Cultura, Memória e Desenvolvimento, CMD da UNB. Tudo certo, Maurício? Tudo certo, Jaqueline. É um prazer muito grande estar participando aqui do Urbanidades, um podcast que eu tanto admiro e queria agradecer toda a equipe coordenada pela professora Bianca. Maurício, antes da gente começar as perguntas, a gente gostaria de pedir para você fazer uma introdução inicial para o ouvinte que ainda não leu a tese, para que ele possa entender um pouco sobre o que se trata, para a gente trazer as perguntas mais específicas. Perfeito, Jaqueline. A pesquisa foi sobre o trabalho criativo de chefes de cozinha que atuam em São Paulo. E a minha ideia foi explorar um pouco como esse circuito, que é localizado na cidade, na maior metrópole do país, ele dialoga com fluxos globais da gastronomia, assim, com influências que se dão em várias escalas, assim. Por exemplo, a mudança do valor das cozinhas nacionais, de legitimidade, as disputas e as diferenciações de estilo de cozinha, esse tipo de coisa. Como isso circula globalmente e também se observa na cidade de São Paulo. Eu fiz um recorte que trouxe restaurantes tanto de um perfil mais acessível quanto de um perfil mais elitizado e de alto valor, mas todos interessados nessa questão de um circuito gastronômico, de conquistar um espaço midiático, de fomentar essa figura do chefe de cozinha, da autoria de um restaurante, de um cardápio, etc. Muito voltado para essa questão da criatividade no espaço dos restaurantes, levando em conta a globalização disso tudo. Como método de pesquisa, eu adotei como eixo as entrevistas semi-estruturadas com chefes, com jornalistas gastronômicos, críticos e outros profissionais da gastronomia, como donos de agência de comunicação gastronômica e de assessoria ao trabalho dos chefes. E, além disso, fiz uma observação de campo nesses restaurantes, antes de entrevistar os chefes, para tentar entender como essas estratégias de diferenciação se davam no espaço, nas escolhas do cardápio, na decoração, em todo o conjunto de materialidades ali que acaba sendo comercializado no restaurante. Além disso, eu também acompanhei as aparições midiáticas desses restaurantes na imprensa e nas redes sociais para tentar matizar um pouco o entendimento do que eles vinham falando nas entrevistas comigo. Então, o eixo foi as entrevistas com os chefes, mas isso como parte de uma estratégia metodológica maior, que era investigar um pouco como as redes formadas por esses agentes e pela circulação dos objetos e dos signos que são associados a ele. Muito bom, Maurício. Achei uma ótima introdução e eu acho que puxou um gatilho muito interessante para a gente fazer a nossa primeira pergunta, que é sobre a mediatização que vem ocorrendo com a figura dos chefes. Pensando nesse contexto que você trouxe de mediatização, a posição dos chefes como produtores nos restaurantes acaba se misturando bastante com a sua posição de mediadores culturais. Então a gente queria saber um pouco mais sobre como esse contexto dessa aparição dos chefes e dos programas culinários nas mídias, como isso se relaciona mesmo com a diferença de prestígio também que há entre a profissão, a figura desse chefe e a diferença em relação ao cozinheiro.
Perfeito, Jaqueline. Eu acho que o modo como eu tratei essa questão da mediatização na tese foi voltando o meu olhar para as infraestruturas de poder que se localizam e que se ancoram na escala da cidade. Entra aqui a questão do acesso a recursos e uma série de instituições e mediações e cruzamentos econômicos e culturais que são privilegiados na grande metrópole, pela diversidade, pela toda a complexidade do seu mercado de trabalho e mercado de consumo. Se você pensar, por exemplo, quais são os fatores que compõem condições para essa amplitude midiática dos chefes aqui na cidade. Uma grande concentração de escolas de gastronomia, empresas e serviços de assessoria e de comunicação gastronômica voltados para assessorar os chefes, fluxos de investimento e de capital, eventos e festivais especializados em gastronomia, formação de redes profissionais em torno dessa profissão de cozinheiro, grandes editoras especializadas, os maiores veículos de comunicação, programas televisivos como MasterChef Brasil, The Taste Brasil, etc. Esse conjunto de instituições e instâncias midiáticas que estão na escala da cidade, eu percebi que funcionavam como um pano de fundo, como condicionante desse trabalho criativo dos chefes aqui. Então, a criatividade, eu diria que ela nunca opera no vazio, ela depende de condições materiais, institucionais, específicas para ocorrer, e de redes estratégicas de poder. Então, eu tentei investigar um pouco como os chefes montam estratégias singulares de acessar essas infraestruturas da cidade. Então, eu tratei a cidade como esse locus privilegiado de cruzamentos culturais e econômicos, que com o tempo também criou uma imagem muito forte de capital gastronômica, por exemplo. A cidade de São Paulo, ela capitalizou em torno dessa imagem de cidade gastronômica. Nas últimas décadas, São Paulo vem sendo reconhecida e performada como cidade gastronômica, tanto no âmbito nacional quanto no global. Isso fica evidente, por exemplo, em reportagens de jornais importantes como Folha de São Paulo, Estadão, ou mesmo New York Times, The Guardian, que já chegaram a falar sobre esse atributo de São Paulo como uma cidade gastronômica, uma cidade interessante para explorar essa cena dos chefes de cozinha. Então, por exemplo, tem uma dessas matérias, eu lembro que fala muito da experimentação dos chefes aqui, dessa mistura do local e do global, do acesso a culinárias de várias regiões do país e de acesso a culinárias de outros países também, pela influência culinárias de chefes de outros países por conta do seu passado enquanto um polo receptor de imigrantes. Isso acaba repercutindo nos negócios da cidade, na maneira como as identidades elas são construídas nesses circuitos comerciais locais. Tentei ver isso no caso da gastronomia, como essas identidades que vêm de outros espaços ou que vêm da própria cidade se articulam e formam redes que, por assim dizer, potencializam essa imagem e esse valor da comida, esse valor estético da comida, esse valor midiático, essa construção toda do chefe de cozinha. Existe sim essa diferença, num sentido bem técnico da palavra. Chefe de cozinha seria uma posição dentro da hierarquia da cozinha, uma posição ali de comando, de coordenação das tarefas que acontecem ali na cozinha profissional, e o cozinheiro seria a profissão mais abrangente, assim, que envolve todas as posições dentro de uma cozinha, e também o cozinheiro tanto doméstico quanto profissional. Então, chefe de cozinha é uma palavra que remete ao restaurante, a importância midiática do restaurante. Na tese, eu acabei usando a palavra num sentido mais abrangente para falar um pouco de como crescente mediatização da profissão do cozinheiro, com isso da estetização da comida que é vendida no restaurante, que é uma comida que passa a ter um caráter performativo muito grande. Fala-se muito sobre essas criações, sobre o conceito do restaurante, as pessoas consomem isso nas redes sociais, nas revistas, nos jornais, na televisão. Então, o chefe é essa figura que criou um conceito, que criou um restaurante, que desenhou o cardápio. Remete a essa ideia de uma profissão criativa dentro do universo da cozinha e da culinária, de uma forma geral. Então, na tese, eu trouxe esse sentido mais abrangente. Perfeito, Maurício. Na sua tese, você diz que o capital de rede, no mundo globalizado, precisa ser acumulado pelos chefes. Você poderia comentar por que este conceito de Urey e os métodos móveis são úteis para pensar nas dinâmicas sociais que se estabelecem no campo gastronômico? Você também diz que a construção do dito valor gastronômico, neste contexto, está relacionado com duas dimensões, isto é, a dos discursos sobre as criações gastronômicas e a das suas materialidades.
Você poderia falar um pouco mais sobre essa relação do valor gastronômico e dessas duas dimensões? Legal, Otávio. Então, a ideia de métodos móveis acabou funcionando muito na minha pesquisa para guiar a minha coleta de dados e a interpretação desses dados coletados. Essa ideia ela foi desenvolvida pelo John Ury, pela Mônica Bucher e por outros autores da chamada virada das mobilidades. E os métodos móveis eles também têm sido explorados por outros colegas do grupo MTTM na USP, que é o grupo coordenado pela professora Bianca, do qual faço parte, e que conta com colegas como Guilhermo, Apoena, Maria Alice, Camila, Franz, Alexandre, Paloma, Vinícius, Natália, Diego, enfim, e muitos outros pesquisadores que também participam do grupo, que juntos estamos tentando elaborar o que seria uma aplicação empírica desses métodos móveis no contexto brasileiro. E no meu caso, eu utilizei os métodos móveis para investigar o circuito gastronômico dos chefs, numa perspectiva ligada a essa questão do trabalho criativo, da criatividade e dos mercados estéticos em expansão. A gastronomia passa a fazer parte desses mercados estéticos. Bom, e o que seriam esses métodos móveis? Eu acho que é algo que se aproxima também com uma ideia que, por exemplo, de etnografia móvel, ou etnografia multissituada, do Jorge Marcos, do antropólogo, e com um conjunto de outras abordagens que também estão interessadas em acompanhar os diferentes tipos de movimentos e os arranjos sociomateriais que são formados por esses movimentos. Então, é aqui a questão dos fluxos de pessoas, objetos, informações, ideias, capital, como esses fluxos formam redes ou sistemas em várias escalas geográficas. Na realidade empírica, o que existe é sempre uma combinação desses fluxos. A proposta é que o pesquisador tente investigar como eles se organizam, se interconectam, se sobrepõem, se contrastam, enfim. No meu caso, isso serviu de inspiração para acompanhar a trajetória dos chefes, a ideia de trajetória profissional. Quais foram as circulações profissionais, as circulações dessas pessoas no período de formação, por exemplo, fizeram ou não o curso de gastronomia em alguma faculdade, ou se estagiaram em que restaurantes, onde trabalharam, se estagiaram e trabalharam, onde estagiaram e onde trabalharam essas pessoas, em que medida essas circulações elas foram montando redes estratégicas que depois acabam sendo usadas na hora de montar o próprio restaurante, porque todos esses chefes que eu entrevistei, eles, antes de montarem os seus restaurantes, eles trabalharam em outros lugares, a maioria deles. Eles trabalharam em outros restaurantes, então eles tiveram esse período de formação e de aquisição de competências e de contatos que contribuíram para a montagem de uma estratégia de diferenciação, assim, de um estilo próprio. E uma vez o restaurante montado, as fotos, imagens, as receitas passam a circular e influenciar chefes localizados em outros lugares que acessam, ou aqueles que vão comer nesses restaurantes. A ideia dos métodos móveis é um pouco cruzar as escalas de análise, o micro e o macro. Então, porque em geral as etnografias elas focam muito no micro, das interações, etc. As pesquisas sobre o capitalismo global, por exemplo, elas focam muito na dimensão macroeconômica. Então, como juntar tudo isso? Método aqui acaba sendo sinônimo de uma perspectiva analítica, de um olhar epistemológico que guia essa coleta de dados e que conduz o pesquisador para acompanhar o movimento desses sujeitos e desses objetos, ou dos signos também, no caso, porque aqui não só o produto material que vai ser ofertado e comercializado ali no restaurante, mas também as imagens que vão circular em diferentes mídias e atingir diferentes públicos para além da própria localidade onde se encontra o restaurante. Quanto ao conceito de capital de rede, eu diria que foi um conceito primeiramente formulado pelo John Ury, esse sociólogo britânico, que eu tive contato desde que cheguei no doutorado aqui na USP. Me aprofundei na obra do autor, na obra da Bianca Freire Medeiros e de outros que tentam contribuir para essa teoria, que basicamente trata a mobilidade como um capital. A mobilidade ela é um fator de estratificação social no mundo contemporâneo. Então, o conceito de capital de rede, ele explicita isso. Existem recursos, existe uma desigualdade de acesso que é provocada pelas mobilidades, pelo uso diferencial das mobilidades. Então, aponta para essa dimensão espacial do poder, espaço-temporal dos deslocamentos, como se organizam os deslocamentos.
se esses deslocamentos revelam mobilidades precárias ou mobilidades privilegiadas, como esses recursos e serviços eles são encadeados. Então eu diria que o capital de rede é essa capacidade de se mover e de acessar recursos em diferentes escalas, né? Então o capital de rede ele mistura um pouco a dimensão física do espaço com a dimensão mais ampla, a dimensão imaginativa, virtual. É um conceito que me foi útil na pesquisa, porque eu acho que parte das estratégias de diferenciação dos chefes na cidade se dá pelo acesso a uma estrutura espacial de mobilidades culinárias, ou seja, que envolve um fluxo de ingredientes, de receitas, de conhecimentos e de técnicas culinárias, e o valor de distinção dos produtos da gastronomia está muito associado a esse uso estratégico das mobilidades. Então, foi um conceito que acabou sendo útil para mim, que acabou se mostrando interessante, claro, sempre pensando que o capital de rede ele é sempre mediado também pelo capital econômico e pelo capital cultural, por exemplo. Ele é um conceito que tem que ser entendido à luz dessa mediação com o dinheiro também e com a ideia de capital cultural. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Otávio, qual foi a última parte da sua pergunta, mesmo com relação aos discursos e materialidades? Se você puder falar um pouquinho sobre a relação entre o valor gastronômico e aquelas duas dimensões que você cita, os discursos sobre as criações gastronômicas e das suas materialidades e essa relação com o valor gastronômico. Perfeito. Eu acho que como a gastronomia é hoje um campo atravessado por esses fluxos mediáticos, existe muito discurso em torno das comidas. Chefes de cozinha sobre os restaurantes e toda uma conversa em torno do comer, tanto remetendo aos restaurantes propriamente ditos, mas também com relação aos sistemas produtivos e toda a cadeia do alimento. É algo que tem um destaque grande hoje. Para entender o trabalho criativo dos chefes dentro do restaurante, as escolhas que eles fazem com relação às escolhas criativas que eles adotam, esse tipo de coisa, é importante entender a própria figura de chefe se torna um personagem produtor de discursos assim, sobre a comida. Isso interage com a materialidade ali do prato final. Você falando agora desses temas, eu me lembrei um pouco de alguns exemplos que você trouxe na tese. Pensei na pergunta sobre os estilos culinários que você encontrou mesmo durante sua pesquisa. Se teve algum padrão, quais foram esses estilos, como se deu esse trabalho criativo dos chefes nesse sentido? Eu pude observar alguns caminhos de criação são recorrentes entre os chefes. E esses caminhos, horas aproximam, horas tensionam a ideia de inovação e de tradição. Então tem uma relação constitutiva e tensa entre a inovação e a tradição. Então, de um lado, você vai ver restaurantes que têm um perfil mais modernista, a gente poderia dizer, que estão interessados em criar uma alta cozinha brasileira pela aplicação de técnicas rebuscadas aos ingredientes brasileiros, técnicas que geralmente são adquiridas durante a atuação desses chefes em restaurantes no exterior, como na França, na Espanha ou outros países do norte global, num contexto de grande influência, por exemplo, da nouvelle cuisine ou da cozinha molecular espanhola. Teve muita repercussão aqui há algum tempo no circuito dos chefes de São Paulo. Então, são chefes que apostam mais no experimentalismo técnico, no uso de ingredientes locais ou regionais, ou nacionais, nativos, e que adotam esse caminho de associar uma técnica mais experimental, autoral e conceitual com os ingredientes brasileiros. Eu acho que alguns dos chefes que vão nessa linha são Alex Atala, Helena Rizzo, entre outros, o Ivan Ralston, do Tuju. E eu acho que, por outro lado, tem um conjunto de restaurantes que apostam mais na direção das cozinhas populares e tradicionais.
muito inspirado no cotidiano doméstico brasileiro, nas tradições culinárias, receitas regionais, receitas típicas, como você fala, cozinha de vó, cozinha de mãe, nos hábitos culinários rurais, uma culinária caipira, por exemplo. Vão se formando os estilos que não pretendem ser tão disruptivos com relação à tradição e que optam por apresentar as tradições culinárias que estão dispersas no território brasileiro e que são provenientes de diferentes grupos e povos que compõem o Brasil. Ainda que também possam chegar a modernizar essas tradições, sempre dando toques pessoais a receitas tradicionais, refinando processos e técnicas, os chefes nessa linha atribuem bastante valor ao tradicional em si e por si. Eu diria que essas são as duas grandes linhas que eu observei. Mas cabe um adendo aqui, que eu acho que nenhum chefe se situa exatamente 100% em um desses eixos, assim. Dentro da própria trajetória, tem momentos que se enfatizam um experimentalismo maior e tem momentos que a tradição é mais evocada, assim. Chefes que se alinham mais a esse segundo estilo que eu mencionei seria Mara Salles, por exemplo, do Tordesilhas, Manoele Ferraz, do Restaurante A Baianeira, Marcelo Bastos, Janaína Rueda. São caminhos que ora se aproximam, ora se distanciam e que partem de um foco, ora no ingrediente, na matéria-prima, ora no resgate de técnicas culinárias brasileiras, na própria ideia de um jeito de comer e de um jeito de cozinhar brasileiro, ora fazendo um exercício de criação mais autoral ou experimental e ora prestando mais reverências à tradição e às receitas em sua tradicionalidade, do ponto de vista de uma técnica culinária propriamente brasileira. Muito legal, Maurício. E aí eu fiquei pensando, tem algum exemplo de trajetória que você queira trazer nesse sentido? Tem sim. Acho que a trajetória do Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, é interessante para pensar nesses nexos entre a tradição e a inovação. O Rodrigo, ele cursou gastronomia na Faculdade Anhembi Morumbi, uma das primeiras com curso de ensino superior em gastronomia no país, inclusive aqui em São Paulo. Eu entrevistei uma das coordenadoras que ajudou a criar o curso, que é a Rosa Moraes, inclusive. Durante a formação, ele teve um contato com a chefe Mara Salles, que inspirou muito no trabalho que ela estava fazendo de cozinha brasileira no restaurante Tordesilhas, aqui em São Paulo. Ele teve mentoria do chefe francês Laurent Sodot, estagiou em restaurantes renomados da cidade. E eu diria que aos poucos ele foi enxergando a oportunidade de reformular o restaurante do pai, que é um Mocotó e que existe desde os anos 70 no bairro de Vila Medeiros, periferia de São Paulo, que é um bairro que é reduto de imigrantes nordestinos e o pai dele foi um desses migrantes que veio de Pernambuco. E à luz das referências que ele foi adquirindo nesse processo de formação na gastronomia, de trabalhar nos restaurantes já consolidados da cidade, ele passou a assumir a cozinha do restaurante, já a partir de 2001, mais ou menos. E daí em diante surgiram uma série de reformas, tanto na organização da cozinha como nas receitas do cardápio, que desembocam no que hoje é o Mocotó. Uma das primeiras receitas que ele chegou a reformular, lá em 2004, foi a carne de sol. Segundo ele, é uma receita que já está por volta da 30ª e alguma coisa, versão. Embora ela já fosse servida antes, ele foi testando cortes de carne diferentes, alterando o tempo de cura da carne, fazendo adaptações técnicas. Então hoje a carne de sol do Mocotó é feita com um corte de coxão mole, de Angus, que é salgado, acurado ali de 5 a 6 dias, finalizado na brasa, servida junto com pimenta de bico e o molho do assado e chips de mandioca. Essa composição, digamos assim, foi algo de autoria do Rodrigo Oliveira ali, e eu acho que exemplifica um pouco o caminho que ele adotou de valorizar ao máximo os produtos nacionais de origem. Então, nesse caso, é uma receita bem tradicional brasileira, mas que é reformulado e adquire um caráter autoral ali, associado às escolhas do chefe. Já em 2017, ele inaugura o Balaio, que é um restaurante que fica na Avenida Paulista, dentro do Instituto Moreira Salles, que é um espaço cultural. E nesse restaurante ele não foca só na cozinha nordestina, sertaneja, mas em
cozinhas do Brasil inteiro. Como ele falou na entrevista, ele tenta fazer uma cozinha brasileira pan-regional, ou não regionalista, que faz uma mescla e toma partido do fato de estar em São Paulo e que é um entreposto de produto brasileiro, que ele consegue acessar produtos de várias regiões. Então, um dos pratos emblemáticos, por exemplo, do restaurante é a moqueca de caju, que além do caju, vai banana da terra, palmito, pupunha, dendê, leite de coco, tucupi, fava verde, coentro, ora pronobis, e é servida com arroz vermelho do Vale do Paraíba, farofa de beiju. Então você vê uma miscelânea de ingredientes do Brasil e é uma receita totalmente autoral, enfim, que tem influência do nosso imaginário da moqueca, mas que é uma receita que acaba misturando muito esses sabores de todo o Brasil, né? Com uma liberdade criativa maior, digamos assim. E um outro exemplo, talvez a receita que tenha mais reconhecimento e mais conhecida do Rodrigo, que é o dadinho de tapioca, que hoje ele está no Brasil inteiro e ele se propagou muito rápido, mas que foi uma receita criada por ele lá em 2004, 2005, quando ele testava uma receita de um bolinho de tapioca que lembrava um bolinho de estudante, só que salgado, que levava tapioca, leite, queijo Minas, ovo e manteiga. Ele disse que era uma massa que era bem melindrosa, difícil de bolear, e ele saiu da cozinha e deixou a massa, e quando voltou ela estava uma placa dura. Ele encontrou uma placa dura e naquela hora ele lembrou da pamonha, que um dos modos de preparo é espalhar na assadeira e cortar, e depois fritar. E ele resolveu, então, fazer esse experimento. Ele, então, cortou em pedaços de tijolinho e fritou aquilo. E aí gostou muito do resultado e com o tempo foi ajustando, trocou o queijo Minas por queijo coalho, tirou os ovos e a manteiga. E daí ele conta que teve que também inventar o nome. Porque, como é que eu vou chamar de bolinho agora? Ele pensou dadinho de tapioca. E o dadinho, ele é acompanhado de um molho agridoce, que é feito por ele também no restaurante, que é inspirado no molho tailandês, Blue Dragon, um molho industrial, que leva tapioca, vinagre e pimenta. Inclusive, quando ele viu que o molho tinha tapioca, ele também é um molho brasileiro, assim. Ele brinca que é um molho que também pode ser brasileiro. E aí o dadinho, ele se propaga muito rápido de público, assim, e as pessoas começam a recriar isso no Brasil. E ele chegou a ser replicado em restaurantes fora do país também, como Tickets, que é um restaurante do Albert Adrià. E ele foi parar também num restaurante que é localizado dentro de um museu de arte moderna em São Francisco, o MoMA de São Francisco, que tem um restaurante chamado In Situ e que oferece um acervo de criações de chefes de cozinha do mundo todo. O Rodrigo é citado como criador daquele prato, daquela receita, e consta a data de criação, 2005, que é algo bastante incomum no meio gastronômico. Mostra um pouco também esse movimento que eu vim observando na tese, que é a projeção da figura do chefe de cozinha como um profissional criativo que adquire funções parecidas com a de outros profissionais criativos. Nesse caso aqui, como tem a imagem de um artista, etc. Então eu acho que tem isso, que é interessante perceber isso e perceber como isso se dá num redemoinho de mobilidades, assim, de influências, de ingredientes que vêm de várias localidades e de propostas que tem muito a ver também com a origem desses cozinheiros. Tipo, no caso, ele é filho de um migrante nordestino em São Paulo, no bairro da Vila Medeiros, e que usa isso ao seu favor e cria um conceito de culinário em torno disso, em torno dessa sua origem familiar e de todo o repertório de gosto que ele tem desde a infância, mas mediado por essas outras circulações que ele foi estabelecendo em sua trajetória profissional. Esse contato com outros estilos de cozinha e esses caminhos em que pode passar tanto pelo ingrediente quanto pela própria ideia de uma técnica culinária brasileira, assim, que estaria ali retratada na receita final, assim. Então eu acho que a trajetória do Rodrigo evidencia muito esses nexos entre o local e o global, como as identidades locais e nacionais, elas estão acionadas em redes que atravessam as escalas. Quando um produto vira midiático, ele ganha um outro patamar de circulação. Ele passa a circular como um signo. Então esses fluxos de signos, esses fluxos semióticos, vão passar a cada vez mais a influenciar também o ofício prático do cozinheiro. Ele passa a ser afetado por essas circulações e influências em várias escalas. E aí as estratégias de carreira, elas passam a ser marcadas por essa ênfase nas mobilidades. Então, como modo de se inserir em determinados mercados, acionar instâncias midiáticas específicas de ganhar projeção e de acessar recursos e infraestruturas de poder. A pesquisa tentou etnografar um pouco esses percursos, essas estratégias.
Legal, Maurício. Te ouvi falar um pouco mais sobre a sua pesquisa. Já me deixou com vontade de visitar o restaurante Mocotó e ter também essas experiências desses pratos. Então, seguindo para a nossa última pergunta, você menciona que foi nos restaurantes alguns meses antes das suas entrevistas e como consumidor mesmo. Você acha que essas duas visões diferentes, de consumidor e de pesquisador, apresentam visões diferentes do ambiente, dos pratos e dos próprios chefes? E como que isso influenciou um pouco na sua pesquisa? Com certeza, né? O olhar do pesquisador, ele é muito mais atento a determinados processos e eu fui muito sistemático no desenho da pesquisa nesse sentido. Sempre ir antes aos restaurantes de entrevistar, sem a mediação dos chefes ou dos proprietários, com os custos arcados por mim, assim, pela própria pesquisa, para poder mapear os elementos que estão ali e poder usar isso para elaborar o roteiro. Então, pesquisa, eu usei essa ideia de roteiro de perguntas, semi-estruturado, que tinha algumas perguntas fixas e outras mais personalizadas, que levavam em conta uma pesquisa prévia sobre a trajetória daquele chefe ou daquela chefe. E entre as perguntas, por exemplo, fixas, estavam como você define o seu estilo de cozinha hoje? Como você criou esse prato tal? Existe algum método de criação? Algumas perguntas fixas e outras muito voltadas para a trajetória mesmo, para elementos empíricos daquela trajetória. Como pesquisador, um pouco compilar esses dados, essas informações sobre a trajetória. Eu mobilizei muito material de matérias e reportagens de jornal e revista. Acho que ao todo foram umas 88 referências a essas matérias jornalísticas na tese e que ajudaram muito nesse entendimento, tanto para elaborar o roteiro quanto para analisar o discurso dos chefes nas entrevistas. E eu acho que eu tomei a própria entrevista como um contexto que os chefes estão um pouco trabalhando na imagem que eles querem passar sobre o restaurante e sobre a sua própria trajetória. Então eu tentei construir um olhar de pesquisa para situar esses discursos nos seus contextos estratégicos. Que performance é essa que está sintonizada com o espaço do restaurante, com as escolhas materiais, com o produto sensorial final ali que é oferecido para o consumidor? É uma via de mão dupla, digamos assim, entre o discurso e o serviço oferecido no restaurante. O meu olhar de pesquisa tentou ficar muito atento para essas mediações e para essa relação entre o discurso e a coisa mesmo, o prato. Por isso que comer lá e saber o nome dos pratos e que ingredientes, saber um pouco informações técnicas sobre os processos antes mesmo das entrevistas foi muito importante para mim, para poder direcionar, entender esse complexo como um todo de mobilidades assim que estão envolvidas no valor do produto gastronômico. Foi muito legal nossa conversa, a gente está se encaminhando mais pro final, mas eu queria abrir esse espaço para caso você queira trazer algo pro episódio, para os ouvintes da sua tese que você acha que não foi contemplado pelas questões que a gente trouxe até agora. Então, esse é o seu espaço para falar, se tiver algo para trazer. Queria agradecer muito vocês, Otávio e Jaqueline, que foi uma satisfação muito grande e eu acho que eu acrescentaria, assim, um agradecimento especial pro grupo MTTM, coordenado pela Bianca, cujas discussões, assim, periódicas foram sempre muito inspiradoras ao longo de toda a minha trajetória de pesquisa. Enfim, o contato com pesquisadores que também estão mobilizando esses métodos móveis com outros objetos empíricos, inspirando conexões e me inspirando muito também. E parabenizar o podcast Urbanidades, que é um projeto fantástico. Estou muito feliz de ter sido chamado por vocês. A gente que agradece a presença, Maurício. É um tema que a gente gosta bastante, principalmente eu e o Otávio, a gente se interessa. Então foi muito prazeroso pra gente também ler sua tese. Eu pude acompanhar a defesa, então foi muito legal. E agora eu também me despeço, mas antes eu passo a palavra para o Otávio. Obrigado, Jaque. Obrigado, Maurício. Obrigado também ao ouvinte do Urbanidades que acompanhou nossa conversa até o final. Foi um prazer fazer parte desse episódio e poder conversar sobre essa tese muito interessante e que eu e Jaque estávamos aguardando ansiosos para poder discutir aqui com vocês. Quem está ouvindo pelo Spotify, também não esqueça de deixar o seu comentário sobre o episódio na caixinha de comentários. Parabéns mais uma vez ao Maurício pelo trabalho e até a próxima. É isso, pessoal. A gente agradece mais uma vez aos ouvintes, a presença do Maurício, meu colega de banca, o Otávio. Ótimo episódio. Muito obrigada, gente. Obrigado, pessoal. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil.
banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urban Data Brasil no Facebook.